Os cientistas acabaram de descobrir algo incrível sobre o enorme gelo da Groenlândia. Congelado por milhares de anos, agora o encontramos e talvez tenhamos que reescrever a história do nosso planeta. Fique ligado para ver a emocionante filmagem original. Sejam bem-vindos, amigos! Imagine viajar de volta no tempo 1 milhão de anos, aterrissar na Groenlândia e esperar encontrar um deserto gelado e nevado. Em vez disso, você se encontra em uma tundra verde cercada de flores, insetos e até mesmo pequenas árvores. Você acha incrível? Bem, então essa nova descoberta vai deixar você sem palavras. A propósito, se você sempre quiser ser informado imediatamente sobre essas descobertas fascinantes, pesquisas inovadoras e segredos incríveis da natureza, assine agora e ative o sino para todos esses tópicos interessantes. É totalmente gratuito, você nunca mais perderá um vídeo e me ajudará imensamente. Obrigado, pessoal. Mas agora, você vai para o extremo norte, mais precisamente para o coração da Groenlândia. Aqui, sob uma camada de gelo de 3 km de espessura, os pesquisadores descobriram algo que pode mudar fundamentalmente nossa visão do passado e possivelmente também o futuro do planeta. Mas vamos começar do início. Em 1993, os cientistas abriram um buraco na camada de gelo da Groenlândia. Esse projeto, conhecido como Greenland Ice Shield Project 2, ou GISP-2, tinha o objetivo de esclarecer a história climática da Terra. Os pesquisadores extraíram um núcleo de gelo, que é como um livro de história congelado. Cada camada conta uma história sobre o clima de épocas passadas, como se você estivesse perfurando sua coxa e extraindo um núcleo de carne que conteria todas as informações sobre sua vida até o momento. O que estou dizendo a você aqui? No fundo do poço, a uma profundidade de mais de 3.000 metros, os cientistas encontraram algo inesperado: rochas e sedimentos. Eles não pensaram muito nisso na época, levaram as amostras com eles, embalaram-nas e as colocaram em um depósito. Lá elas permaneceram por quase 30 anos até agora. E sim, 1993 foi realmente há mais de 30 anos. Eu nasci em 91 e se este ano fizer 33 anos, escreva nos comentários quantos anos você tem. Talvez eu me sinta um pouco mais jovem novamente, dependendo da média de idade que você tiver aqui. Mas, de qualquer forma, uma equipe de pesquisadores liderada por Paul Bierman, da Universidade de Vermont, decidiu examinar mais de perto essas amostras há muito esquecidas, e o que eles encontraram foi algo impressionante. Eles descobriram restos de plantas e insetos nos sedimentos, não completamente fossilizados, mas surpreendentemente bem preservados. Havia fragmentos de madeira de salgueiro, esporos de musgos, partes de pernas e olhos de insetos e a cereja no topo do bolo. Uma semente de papoula perfeitamente preservada. Agora você deve estar pensando: e daí alguns restos de plantas? Que chato! Esses restos mortais foram encontrados sob 3 quilômetros de gelo no coração da Groenlândia, onde as temperaturas estão agora bem abaixo de zero durante todo o ano. Isso significa que o local já foi quente o suficiente para que as plantas crescessem e os insetos voassem. E não nos tempos pré-históricos, quando os dinossauros ainda andavam por aí, mas em termos geológicos apenas recentemente, provavelmente no último milhão de anos. Imagine o seguinte: há relativamente pouco tempo, a Groenlândia, que agora está 80% coberta de gelo, era uma tundra verde, onde hoje há gelo perpétuo, flores e gramíneas cresciam, insetos zumbiam e talvez até riachos balbuciassem. Era um mundo completamente diferente. Naquela época, a Groenlândia realmente fazia jus ao seu nome, embora ele só tenha sido desenvolvido mais tarde pelos vikings como uma espécie de medida de marketing para atrair mais colonos para essa costa fria. Até mesmo os vikings já foram enganados dessa forma. Mas a coisa fica ainda melhor. Os pesquisadores não só encontraram restos de plantas, como também conseguiram determinar de que espécie eram. Por exemplo, havia a samambaia das rochas, uma planta que agora só é encontrada no sul da Groenlândia. E havia uma semente de papoula, mas não de uma papoula qualquer, e sim de uma espécie que hoje só cresce em regiões completamente diferentes do Ártico. Essas plantas nos contam uma história fascinante sobre o clima daquela época. Elas sugerem que a região central da Groenlândia era muito mais quente do que é hoje, mas ainda relativamente fria em comparação. Os pesquisadores estimam que a temperatura média em julho estava entre 1 e 10 graus Celsius. Para fins de comparação, hoje a temperatura está em torno de 15 graus Celsius. Agora você deve estar se perguntando: espere um minuto, como eles saberiam disso?
Talvez esses restos de plantas tenham sido soprados para lá. Bem visto, mas os pesquisadores pensaram nisso. Os restos que eles encontraram estavam tão bem preservados que não poderiam ter sido transportados para longe. Eles devem ter crescido no local onde foram encontrados e a coisa fica ainda mais maluca. Os cientistas encontraram até madeira. São pequenos pedaços de madeira de salgueiro, provavelmente de plantas jovens. Isso significa que não havia apenas gramíneas e flores no centro da Groenlândia, mas possivelmente até pequenas árvores ou arbustos. E por falar em loucura, você sabe o que mais os pesquisadores encontraram? Cogumelos. Mais precisamente, os restos de um fungo do solo chamado Cenococcus geophyllum. Esse fungo é muito difundido atualmente e vive em simbiose com muitas plantas. Sua presença indica que um ecossistema real já se desenvolveu na Groenlândia com todos os seus elementos. Ok, tudo isso parece muito empolgante, mas o que significa agora? Isso tem implicações enormes para nossa compreensão do desenvolvimento do clima e do futuro do nosso planeta. Até agora, muitos cientistas pensavam que a camada de gelo da Groenlândia havia permanecido mais ou menos estável por milhões de anos. Entretanto, essa nova descoberta mostra que ela é muito mais frágil do que pensávamos. Se a Groenlândia já esteve quase sem gelo no passado, isso pode acontecer novamente e mais cedo do que imaginamos. Portanto, pessoal, perguntem ao seu agente imobiliário de confiança sobre propriedades na Groenlândia. Mas, brincadeiras à parte, a camada de gelo da Groenlândia contém enormes quantidades de água. Cerca de 10% da água doce do mundo está armazenada na camada de gelo da Groenlândia. Se essa camada de gelo derretesse completamente, isso causaria uma grande agitação nos oceanos e nos níveis do mar. É importante que você entenda que esse processo levaria séculos ou milênios. Estamos falando de períodos de tempo geológicos e não de algo que aconteceria da noite para o dia. A propósito, esta é a aparência da Groenlândia sem gelo. Portanto, já estou reservando uma bela casa de férias nesse lago central. Se você quiser se juntar a mim para tomar uma cerveja na varanda, me avise. Acho essa descoberta tão empolgante porque mostra a rapidez com que tudo em nosso planeta pode mudar drasticamente. O que tomamos como certo para sempre, por exemplo, que a Groenlândia está livre de gelo, é apenas o caso no momento, um breve piscar de olhos na história da Terra. E o mais louco é que só sabemos tudo isso porque alguns cientistas decidiram dar uma nova olhada em uma amostra de rocha de 30 anos. Imagine o que mais poderíamos descobrir se todas as amostras empoeiradas em algum laboratório fossem examinadas. Há outro aspecto dessa história que me fascina, pois você sabe o que mais significa a descoberta desses restos de plantas sob o gelo? Significa que encontramos uma espécie de cápsula do tempo, um retrato perfeitamente preservado de um mundo que já se foi há muito tempo. Pense nisso. Essas plantas e insetos foram cobertos pelo gelo e, portanto, preservados por centenas de milhares, talvez até milhões de anos. É realmente como se tivéssemos aberto a porta para um mundo passado e quem sabe o que mais poderemos encontrar nas profundezas do gelo da Groenlândia. Talvez você ainda tenha surpresas. Animais maiores ou vestígios de humanos mais antigos ou DNA de dinossauro perfeitamente preservado, a partir do qual os dinossauros poderiam ser clonados e um parque temático megalomaníaco poderia ser construído sem nenhuma precaução de segurança. Talvez isso seja um exagero, mas, de qualquer forma, essa descoberta nos mostra que ainda temos muito a aprender sobre a história de nosso próprio planeta. E às vezes, as maiores surpresas estão literalmente enterradas bem debaixo de nossos pés, ou, neste caso, sob uma espessa camada de gelo. Se você não quiser perder mais nenhuma descoberta científica empolgante como essa no futuro, não se esqueça de se inscrever no canal agora e ativar o sino. Recentemente, tive a oportunidade de conduzir uma entrevista empolgante com um professor de meteorologia sobre o fenômeno climático Laninha e El Niño, incluindo o impacto que o Laninha terá agora sobre o clima em todo o mundo. Se você quiser saber tudo sobre isso e sobre as outras mudanças climáticas que nos aguardam, clique no canto superior direito. E se quiser apoiar o canal além disso, você também pode dar uma olhada nos vídeos mais antigos, pois ainda há muitos tópicos interessantes adormecidos. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!